Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Hoje é o nosso 7º dia, aulas 13 e 14, formulários suplementares do nosso curso de entrevistadores do Distrito Federal, turma 4. Lembrando o nosso manual de boas práticas, passando já para o nosso slide número 1. Ézer, hoje consegui aí, Ézer, abrir a apresentação como slide aí, achei a função. Mas aquele dia, eu não sei por que ele não está saindo aqui tudo, mas full screen. Exato. O full screen aí, vamos lá. Então, os objetivos, né, pessoal, da nossa aula 13 hoje, preenchimento dos formulários suplementares 1 e 2, identificar os formulários e saber em que momento cada formulário deve ser utilizado. Esses aí eu acho que até eles são mais tranquilos que os avulsos, né, em termos de conceitos e tudo. Melhorou, né, Luciene? Eu pulsei aqui agora, achei uma coisa tão boba, mas que realmente faz toda a diferença aí, né? Para vocês visualizarem os slides, apesar de serem bem resumidos, né? Os nossos slides aqui dos instrutores, né? Mais como um roteiro mesmo para a gente seguir falando sobre o assunto da aula, né? Os temas da aula aí, tá? Então, como pontos de atenção, pessoal, em relação ao formulário suplementar 1, né? Ele é um formulário obrigatório, tá? O suplementar 1. Ele é o único que, ao meu ver, ele é obrigatório no sentido que ele sempre vai acompanhar o formulário principal, inclusive online, tá, pessoal? Não só o formulário físico, online também, viu? Vocês vão ver que quando vocês terminam de preencher lá os blocos do formulário principal todos, ele vai depois direcionar para o suplementar 1 para finalizar a entrevista, tá? Então, ele é a importância dele, né? Vinculação a programas de serviço. Então, vocês vão ter lá a listagem de todos os programas de serviço atendidos pelo cadastro único, para preencherem se a família é vinculada a algum programa ou não. Identificação dos grupos populacionais tradicionais específicos, né? O GPTS. Deve ser preenchido um por família. Uma atenção ao quesito 2.02, pessoa resgatada do trabalho análogo ao de escravo. Eu vou abrir agora em seguida um manual aqui para a gente ver em relação a esses quesitos, né? O que está lá de conceito e alguma observação ou outra mais importante, né? Quesito 2.07, os 12 grupos populacionais tradicionais específicos, famosos GPTS, por meio dos códigos ou filipetas, né, que tem disponibilizados lá no nosso manual de entrevistador, né, dessas pessoas. Dessas famílias, né, pertencentes aos GPTS, tá? Isso, formulário suplementar 1, pessoal. Então, é aquela questão da associação. Da mesma maneira que os formulários avulsos, o avulso 1 a gente associa com domicílio, o avulso 2 associa com os dados da pessoa, o suplementar 1 a gente associar com programas e serviços e identificação dos grupos populacionais tradicionais, e o suplementar 2, pessoa em situação de rua. Acho bem mais tranquilo. Então, não tem como. Suplementar 2, única e exclusivamente para pessoa em situação de rua, tá, pessoal? E aí você vai ter as instruções de preenchimento, conforme vocês estão estudando aí no manual, fazendo os exercícios, né?
E no sistema, aquilo que a gente já tratou, quem assistiu aulas anteriores, vai ser possível a marcação no início da entrevista da utilização do formulário suplementar 2. Tá? E aí ele já vai abrir para vocês os blocos correspondentes para fazer o preenchimento específico de pessoas em situação de rua. Beleza? E as assinaturas de comprovantes, né, pessoal? Isso aí não tem para onde correr. A gente tratou ontem a questão dos. Acho que foi ontem, na aula de ontem, agora eu já não me recordo bem, sobre a questão a importância, né, da coleta, da assinatura, nos comprovantes, ou foi na aula de sexta, pessoal? Me lembra aí que é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Ontem ainda tivemos aquela pane geral, né? Das redes sociais, o WhatsApp, ficando todo mundo meio a sério. Eu vou ser sincero para vocês, eu fiquei até um pouco aliviado. Porque a gente vê, né, como hoje a nossa vida a gente está dependente, né, dessas ferramentas aí o dia inteiro conectado, ligado, e acabou dando até um descanso um pouquinho. Tá bom, pessoal? Em relação à aula 13, fórum de dúvidas, eu não tinha visto nada. Com relação a dúvidas, vou abrir aqui o manual do entrevistador para dar uma olhada aqui em relação aos suplementares, né? No próprio conceito deles, identificar situações específicas que complementam o cadastro da família, né? Suplementam, suplementares, complementam. Né? Devem ser preenchidos após finalizar o formulário principal. Aí fala do formulário suplementar 1 e 2. Aqui, como eu reforcei com vocês, o suplementar 1 ele é de preenchimento obrigatório, ele sempre vai acompanhar o formulário principal, tá? Porque vai detectar a vinculação das famílias aos programas e serviços oferecidos pelo governo federal e às famílias GPTEs, né? Ele faz a ressalva aqui que o registro das informações no formulário suplementar não inviabiliza ou compromete a participação da família em qualquer programa social. É justamente o contrário, né, pessoal? É para a identificação dos programas em que a família esteja inserida ou não, tá? Não necessariamente a família muitas vezes não é beneficiária de nenhum programa. Se vocês utilizarem lá verificarem todas as quadrículas, né? Todos os quesitos lá do suplementar 1, vocês muitas vezes na hora da entrevista você não identifica nenhum programa, nada que a família faça parte. Não tem problema, tá? Ele é de preenchimento obrigatório. Então vocês devem fazer essa observação aí, tá? Questão do preenchimento, né? Ele passa aqui as orientações. Orientações descritas nos quesitos 1.21 a 1.23 do bloco 1 do formulário principal. Toda essa parte teórica aí que vocês estão estudando, que eu sei. Né? No bloco 2, a vinculação aos programas e serviços. Quesito 2.01, esse quesito admite múltipla marcação. Isso é importante, tá, pessoal? Às vezes a gente fica na dúvida, vê lá, são vários quesitos aqui, ele vai do 1 ao 13. Né? Desde venda de leite para o leite fome zero até alimentos e feira livre. Admite múltiplas marcações, tá? Não apenas uma. Isso no sistema também, tá, pessoal? E aí ele faz aqui um resumo, né, dos programas que vocês já devem ter lido aí no material de vocês, que seria mais ou menos cada programa para marcação, né? Certo? Todos os itens aí, né, desse bloco. Conceitos, né, como sempre, né? Questão do cadastramento diferenciado, que é o quesito 2.02, né, que eles citam aí como ponto de atenção, né?
indicar se algum membro da família foi resgatado de trabalho análogo ao do escravo, por órgão do governo federal, Ministério do Trabalho ou Polícia Federal, né? Então ele faz aí uma conceitua, né? Trabalha a característica o que caracteriza o trabalho análogo ao de escravo, o artigo 149 do Código Penal, submeter alguém a trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes de trabalho, restrição da locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Essas pessoas são identificadas e libertadas pelos grupos de fiscalização móveis do Ministério do Trabalho. No momento do resgate, o trabalhador tem seus direitos regularizados. Perdão, pessoal. Isso aí é mais questão de conceitos, né? No caso, para facilitar a identificação do trabalho escravo e marcação aí no formulário, né? Não há necessidade de comprovação do recebimento do benefício de seguro-desemprego para caracterizar as famílias com componente resgatado de trabalho análogo ao de escravo. A identificação é autodeclaratória. Ok? Isso é uma observação importante aí, né? Quesito 2.03, que para indicar se a família ou alguma pessoa da família é beneficiária de algum programa do Ministério das Minas e Energia, admite múltipla marcação, 2.03. Vocês observarem essas questões aí, porque na hora do preenchimento lá, isso aí já vai afetar diretamente a entrevista que vocês estão realizando, né? A possibilidade de múltipla marcação, e é interessante porque ele se refere ao benefício da tarifa social de energia elétrica. Então é importante, pessoal, eu sempre pedia nas entrevistas, né, que eu realizava, e realizo ainda hoje, eventualmente, como comprovante de residência, preferencialmente a conta de energia. Tá? Por duas questões. Primeiro, por conta do CEP, né? Porque o CEP da SEB, ele geralmente, quase grande maioria dos casos, ele bate com o CEP lá da localidade, onde a pessoa reside. E segundo, porque ela tem o código, né? Aquele código da unidade consumidora que vocês vão preencher onde? Justamente aí nesse quesito, né? 2.03, item 1, né? Item 1, se a família. Item 2, né? Para item 3, refere ao benefício de isenção de pagamento. Aí ele tem alguns itens aí, mas é nesse quesito. É no 04 aqui, 2.04, número com a identificação da unidade consumidora, né, de energia elétrica, que é interessante para que as famílias possam solicitar junto à SEB a possibilidade ou não de serem beneficiárias da tarifa social de energia. Tá? Quem faz essa avaliação é a SEB, tá, pessoal? E a pessoa verifica diretamente com eles. Eles têm acesso a alguma base de cadastro único para verificar as famílias beneficiárias inscritas no cadastro único, né? E beneficiários de programas sociais, e tem alguns critérios lá que eles utilizam de consumo e tudo mais para conceder, são faixas de desconto, tá? Não é já de cara 100%. E também não é obrigatório estar em nome da pessoa lá, a unidade consumidora, né? Aquele código da conta. Tanto que no preenchimento aí, no formulário suplementar, vocês vão ter a possibilidade de marcar se está em nome de alguma pessoa ou não, da unidade. Porque muitas vezes a gente sabe que muitas famílias moram de aluguel, né? E aí a conta está em nome do proprietário, e muitas vezes também tem aquelas habitações que são várias kitnets, e você tem um padrão de luz distribuindo para todas as unidades, né? E geralmente também está no nome do
proprietário lá. Tá, mas a pessoa apresentando a conta, vocês têm como fazer essa marcação. Então, esse item aí é interessante. Se vocês tiverem a conta de luz em mãos, sempre procurem lançar o código no suplementar 2, mesmo que não esteja em nome da responsável familiar, tá? A conta de energia, beleza? Aí ele vai passando aqui, outros quesitos, né? 2.05 e tal, não tô vendo assim nada demais. No caso, ele tem um quesito aqui que trata do BPC, no formulário suplementar 2, né? Então, vocês observarem as modalidades, né? Que a gente sabe, o BPC, ou benefício de prestação continuada, ele é concedido ao idoso ou à pessoa com deficiência. Ele é não contributivo, né? Ou seja, a pessoa, para receber, não é necessário que ela contribua ou tenha contribuído para a Previdência Social, mas ele tem aí os critérios, que inclusive agora o governo está operando algumas mudanças aí, o governo federal, né? Pelo que eu vi, tá? Seria para pessoas com 65 anos de idade ou mais, no caso dos idosos, do BPC idoso, né? E pessoas com deficiência incapacitante para a vida independente e trabalho, no caso para pessoas beneficentes. Ou pessoas deficientes, né? Com alguma deficiência. É o BPC deficiente, tá? Tá certo? Do Ciene, tô confusa. Suplementar 1. Sim, do Ciene. Suplementar 1, ele trata de programas e serviços, né? Que é o que a gente está falando aqui, né? E grupos populacionais tradicionais específicos, né? A gente está falando de BPC, Tarifa Social de Energia, tá? Tenta fazer essa associação aí. O suplementar 2 é só para pessoa em situação de rua. Eu falei 2, ixi, me confundi aqui. Então tá, desculpa aí se eu falei. Troquei aqui de formulário, meu Deus. Porque muita informação aqui, né, gente? Tá? Alguém perguntou se é necessário a pessoa procurar. Sim, é a família que procura a companhia de energia, tá? Deixa eu ver quem foi que falou. O Paulo. Necessário usar aí na companhia. Sim, Paulo. Aí a pessoa pode acessar a página da SEB na internet ou ligar, né, para o telefone da SEB e verificar o fluxo que ela deve seguir para solicitar, tá? Mas a família deve procurar, assim, agora é a Neoenergia, né? Ou através dos canais de atendimento para verificar como ela pode solicitar esse benefício. Tá? Ele não é automático, não. Só por conta de marcação no cadastro único, né? Eu entendo que é mais ou menos por aí que você deve estar com essa dúvida. Não, a gente orienta a família a procurar, tá? A companhia de energia, beleza? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que ficou aqui em aberto aqui, importante para a gente falar, para a gente seguir em frente aí, pessoal. Questão dos programas mesmo. Aí vocês têm algumas particularidades, né? Tô vendo aqui itens 6, 7, 8, 9 e 10. Fazem parte do Serviço de Proteção Social Especial de alta complexidade. Qual que é o quesito aqui? Vamos ver. Qual que é o bloco? Isso que a gente estava falando agora, né? O quesito 2.05. Aí a gente tem os itens todos aí. E os itens 6, 7, 8, 9 e 10
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Então, item 6, abrigo para mulheres vítimas de violência. Né, o pessoal da alta complexidade aí, ficar atento em relação ao preenchimento desses itens, né? Porque acompanham essas pessoas, por exemplo, mulheres vítimas de violência, né? Aí ele conceitua aqui a questão do abrigo, né? Para mulheres vítimas de violência, acolhimento provisório, sem a pessoa sem referência, situação de risco de morte, tudo mais, só vocês observarem mesmo no ato do preenchimento lá. Busca para a mulher na reconstrução da sua trajetória de vida, né? Para fazerem a marcação certinho aí dos itens, né? O item 7, abrigo para crianças e adolescentes, acolhimento provisório, para crianças e adolescentes de até 18 anos, situação de abandono. Ele coloca a ressalva aqui que esses itens, esse item 6, no caso, abrigo para mulheres vítimas de violência, não deve ser perguntado diretamente à família, tá? Nenhum desses itens, na verdade, né? Item 8 refere-se a abrigo para pessoas idosas. Só deve ser perguntado se houver pessoas idosas na família. É meio óbvio, né, pessoal? 9 e 10, abrigo e albergue para adultos, famílias para a população adulta em situação de rua e por aí vai. Alguma dúvida ficou em relação a esse formulário suplementar 2, pessoal? Centro-dia. Oh, perdão, suplementar 1. Olha aí eu confundindo aí de novo você. Suplementar 1? Eu estava olhando o 2 aqui já, que a gente já vai. Aqui, estou vendo aqui, cadastramento diferenciado. Ah, sim, finalizando aí no suplementar 1, né? Quesito 2.7, a questão do cadastramento diferenciado de pessoas ou famílias pertencentes a grupos populacionais tradicionais e específicos, né? Ele é autodeclaratório, não aceita múltipla marcação, né, pessoal? A pessoa também não pode se declarar pertencente a diversos grupos, justamente porque eles são tradicionais e específicos, né? Só pode ser específico já sinaliza aí que ele não vai aceitar múltipla marcação, né? Não tem como a pessoa se declarar pertencente a diversos grupos tradicionais sendo específicos, né, pessoal? E lembrando a questão do autodeclaratório, tá? Então, a família não pode ser registrada em duas categorias simultaneamente. Se ela se reconhecer em mais de um desses grupos tradicionais específicos, ela tem que optar por apenas um deles, tá? Isso é importante, tá? Como não aceita a múltipla marcação, se deve orientar a pessoa para ver com qual grupo ela se identifica mais, porque só vai ser possível a marcação de pertencer a um grupo desses, GPTE, tá? Ele faz a ressalva aqui que tem a possibilidade de combinar o pertencimento de um desses 12 GPTEs com outros GPTEs identificados em outros quesitos, como, por exemplo, indígenas, quilombolas, no formulário principal. Ele dá até um exemplo: família de pessoas resgatadas de trabalho análogo ao de escravo, no formulário suplementar 1, e família composta por pessoas em situação de rua no formulário suplementar 2, tá? Beleza? Então, ficou alguma dúvida aí, pessoal? Em relação a esses quesitos, né? O preenchimento do vinculação de programas de serviços. A gente vai passar para a aula 14 aqui rapidamente, né? Que a gente já está passando um pouquinho do tempo, mas eu acho que a gente já tratou
a gente já conversou bastante sobre isso, né? Até no início dessa transmissão de hoje, questão do trabalho análogo ao de escravo, né? O que seria considerado, algumas situações, pessoas, esse resgate é feito. São pessoas que estão trabalhando em condições degradantes, sem pagamento, locais insalubres, muitas vezes mantidas em cárcere por dívidas, né? Elas são resgatadas sempre por algum órgão do governo federal, né, que é o Ministério do Trabalho, juntamente com a Polícia Federal, né, porque muitas vezes são situações bem perigosas, né, de resgate dessas pessoas que estão nessa condição, né. Ok. É... Deixa eu só fechar aqui, pessoal, que abriram duas janelas em cima do meu slide aqui, desse notebook meu aqui, eu vou falar para vocês, viu? A gente trabalhar em home office às vezes dá isso, mas acho que a gente está terminando esse home office nosso aí, que já foi solicitado o nosso retorno. Inclusive hoje eu vou lá na sede para acompanhar a limpeza de sala. Beleza, hein? E aí passar o resto do dia lá. Então vamos lá. Trabalho análogo ao de escravo, quesito 2.02, formulário suplementar 1, conhecer os conceitos, procedimentos para o cadastramento e aprender a preencher o quesito 2.02 do suplementar. Certo? Pontos de atenção. Importância da identificação de famílias GPTEs, né? Conceito de trabalho análogo ao de escravo, quesito 2.02, suplementar 1, identificação é da família e autodeclaratória. Fórum de dúvidas, que eu vou dar sempre aquela olhada básica lá, né? Por enquanto tá tranquilo, né, pessoal? Pelo que eu tenho acompanhado lá no fórum, não tem nenhuma postagem. Não sei de ontem para hoje, porque ontem com aquela confusão das quedas aí das redes sociais, confesso para vocês que eu não acabei não verificando, tá? Eu vou abrir aqui o nosso a plataforma ficou instável ontem, né? Ontem eu acho que ficou tudo instável no mundo, né? Porque derrubada daquelas redes sociais, parece que teve um efeito cascata, né? Eu tava vendo até o Facebook, as perdas bilionárias, né? Em razão as ações, né, caíram drasticamente e tudo mais. E por aí vai, né? Acontece, né? Parece que houve algumas denúncias, né, também de falhas de segurança do Facebook aí nesse final de semana, enfim. Parece que deixou tudo instável, até a nossa plataforma aqui. Tá? Em relação ao cadastramento diferenciado, né? Seguindo aqui, a questão do trabalho análogo ao de escravo, se tem resgate de alguma pessoa, né? Aí ele faz lá aquela caracterização em relação ao trabalho análogo de escravo, de acordo com o que está descrito no Código Penal brasileiro, artigo 149, né? Leovânia, a casa está começando a cair com as relações da internet. É bom para a gente abrir o olho, né?
ficar atento aí, principalmente essas questões de segurança, né, de compartilhamento de dados, tudo isso, né, a gente viu que nada é infalível, né? Ontem foram muitas horas, né? Até eles conseguirem resolver. E assim, eu vou falar para vocês sinceramente, as justificativas que eles dão, quem pode, né? Garantir que foi aquilo ali mesmo, né? A gente que é leigo aí, simples usuário, né? Falhas em bancos de dados e mais não sei o que, eu não sei, complicado. Mas infelizmente, ou felizmente, hoje a gente tem essas ferramentas à disposição, manipulação de dados, informação, isso aí é terrível mesmo, né? Felizmente, se para quem quer utilizar, entre aspas, assim, para o mal, né? Desviando totalmente da finalidade para que serviriam essas redes e tudo mais, facilitar as nossas vidas, a comunicação, com amigos distantes, com familiares e tudo, mas ela é utilizada infelizmente para muita coisa ruim e eles têm que estar o tempo todo. Derruba até governo com essas redes, concordo com você integralmente. Derruba, elege, faz de tudo, né? Tudo pode acontecer aí. E não só, não estamos falando só de Brasil, né? Estamos falando do mundo inteiro, né? Porque ontem essa pane aí afetou milhões de pessoas aí mundo afora, né, que utilizam as redes sociais, que é uma facilidade. Quem viveu, nós que temos, né, quem for mais maduro aí, entre aspas, né, a gente viveu, pegou a época do telefone, aquele disco, né, que gira, né, para discar, aquele telex, fax, tudo mais, os primeiros celulares, né. A gente sabe que hoje em dia a tecnologia, inclusive essa plataforma que nós estamos utilizando aqui agora para ter a nossa aula à distância, né? Poder, né, fazer a nossa aula em casa ou no nosso trabalho, né, em razão de é, da pandemia, né, que impediu os encontros presenciais, né? Ela facilita demais a vida, né? Mas felizmente tem tudo é igual o remédio, né? Tem a indicação e a contraindicação, infelizmente. Facebook manipulando informação, fake news, é complicado. Isso aí a gente tem que estar sempre, como se diz, com um olho no peixe e outro no gato, né? Não acreditar em tudo, ficar atento, né? E usar o nosso senso crítico aí para poder filtrar tudo que a gente recebe de informação aí o dia todo, né, pessoal? Tá? Então, só para a gente seguir aqui, em relação ao cadastramento diferenciado, aqui os conceitos, né, questão do trabalho análogo de escravo. A gente já passou, né, pessoal, por isso aqui. Agora são os grupos, é porque eu abri aqui a parte do manual do entrevistador que tratava desse assunto e acabou voltando no tema do trabalho análogo de escravo no formulário suplementar 1, né? Tá? E aí vocês têm as filipetas, né, dos grupos populacionais tradicionais específicos, né? Lembrando que a família não pode pertencer a mais de um, né? Ele é autodeclaratório, mas ele permite a marcação de um único grupo, então a família tem que optar, caso ela se reconheça. Eu sinceramente, acho muito difícil, né, pessoal? Família se reconhecer, por exemplo, como cigana e pertencente à comunidade terreiro. Se a gente for olhar os conceitos aí, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cada grupo desse tem suas particularidades, suas especificidades, né? Extrativista, ribeirinha. Então vocês têm o código, então isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Vocês observarem na hora do teste final. Mas vocês vão ter informação, tá? Se for necessário preencher alguma filipeta lá em relação a alguma questão, né? Perguntando, dando um exemplo, né, da situação lá, da família, e perguntando aqui, família, a que grupo tradicional, populacional tradicional específico ela pertenceria, mas vocês vão ter o código, não precisa decorar código não, tá, pessoal?
agricultores familiares. Aí é importante vocês observarem só as pequenas diferenças, né? Pegar umas palavras-chave aí para não fazerem confusão na hora de responder as questões e até no caso do teste final e na hora da entrevista lá com a família, né? Diferenciar extrativista, de agricultor familiar, principalmente essas que dão mais confusão, né? Agricultores familiares e tem outra aqui também, né? A sentada de reforma agrária, né? Então essas aí e do Programa Nacional de Crédito Fundiário. Vocês têm algumas palavras-chave aí que vocês podem tá tirando aí desses conceitos para evitarem confusão na hora do preenchimento dos formulários e na hora da prova final de vocês aí, né? Tá? Porque às vezes, né, pode confundir um pouquinho, principalmente porque são conceitos ligados à terra e propriedade, né? Tá? Mas cada uma tem uma especificidade aí que vocês para providenciar, para permitir que vocês façam essa diferenciação, tá? Acampada, catadores de material reciclável, né? Então é sempre importante a marcação no formulário suplementar 1, em razão de pra possibilitar, né, o reconhecimento dessas famílias. Ok, pessoal? E lembrando aqui que outros segmentos populacionais específicos são identificados nos formulários do cadastro único. No principal, é possível vocês fazerem identificação de indígenas ou quilombolas, né? Nos quesitos 301 até 306. Isso aí já acho que já está pacífico para vocês, essa identificação lá no formulário principal, né? Ele permite indígenas e quilombolas. Tá? No suplementar 1, trabalho análogo ao do escravo. E suplementar 2, sempre rua, né, pessoal? 2, rua. Pessoa em situação de rua. Única e exclusivamente. Tá certo? Giovanni, essa história de trabalho análogo ao trabalho escravo é verdadeira piada. As condições são piores que os tempos de escravidão. É incrível, né, Giovanni? Como é que em pleno século XXI a gente ainda tem essa situação no nosso país aqui, as pessoas vivendo trabalhando, né? Não vou nem dizer vivendo, que vivendo a gente sabe, mas trabalhando nessas condições, né? Escravidão, a gente acompanha aí algumas ações, volta e meia, são ações bem arriscadas, inclusive tanto para as pessoas quanto para que estão nessa condição, quanto para os agentes, né, do governo federal. É bem complicado isso aí, né? Principalmente nas áreas onde existem muitos latifúndios, né? Na região norte do Brasil, Pará, pessoas sendo obrigadas, né, a trabalhar e viverem nessas condições. É terrível mesmo, né? Tá certo, pessoal? Então, a relação à nossa aula de hoje, tranquilo aí para todo mundo? Sinalizem para mim. Caso de dúvidas, nossos aí canais de atendimento, né? O fórum de dúvidas, o nosso bate-papo aqui, se for o caso, antes do início da nossa aula, tá? Do dia, né? Amanhã a gente vai já para o nosso 8º dia, já estamos terminando aí, né, pessoal? A nossa capacitação. Temos aí mais 3 dias de transmissão, né? Beleza? E também lá no Telegram, né? Pra gente, no caso, conversar e tirar dúvidas. E aqui no bate-papo, beleza? Vou interromper a nossa gravação, finalizando a nossa aula de hoje.